Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje vamos tomar consciência sobre os nossos hábitos alimentares. Temos aqui, acho que essas 3 consciências, né? Temos a minha consciência mais antiga, a minha irmã Thaís do Carmo. Se você não escutou o episódio 001, logo depois desse episódio, escuta lá que tá bem consciente também, né? Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. Aproveite o trajeto e colhe as moedinhas diárias. A minha consciência número 2, a minha musa da podosfera. Hoje ela tá mais moadinha, tá com aquela dor de cabeça. Acho que eu tô falando demais na cabeça dela. Então, ela tá até com um sorrisinho amarelo aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Lembre-se das suas 7 porções diárias. Opa, 7 porções. E por falar em consciência, uma nutricionista consciente que trabalha com a nutrição consciente, Maria Clara Rosa, seja muito bem-vinda. Se os franceses comem pão com chocolate, por que você não pode? Opa, eu posso. Eu sempre posso. Quem escuta assim até acha que eu sou um chocolatra nato, né? Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você também pode ser saudável. E aí, Thaís, o que é o hábito, já que a gente tá começando o assunto de hoje? Não sei, vamos ver no Google. E aí, o que o Google diz? Maneira usual de ser, fazer, sentir. Costume, regra, modo. Maneira permanente ou frequente de comportar-se, mania. Acho que assim, pra gente conseguir criar o hábito, a gente tem que ter uma programação de uma rotina, assim, por exemplo. Não sei, pelo menos pra mim, pra eu conseguir ter o hábito de fazer uma atividade física, eu tive que identificar o melhor horário pra mim, Sim. que eu consigo realmente ir fazer uma atividade física, que eu tenho ânimo pra fazer e me programar pra acordar mais cedo e fazer atividade física, depois me alimentar melhor e depois ir trabalhar. Porque quando eu deixava pra fazer atividade física depois do trabalho, nunca dava certo. Porque ou eu ficava tarde demais, ou eu tava com dor de cabeça. Então, assim, pra eu conseguir criar o hábito da atividade física, teve que ser de manhã. Então, assim, acho que aí eu consegui fazer de forma repetida, né? Assim, várias vezes, até realmente virar uma coisa automática. Foi ficando mais fácil. Foi ficando mais fácil. Então você criou uma regra e praticou essa regra. Sim. Né? Tipo assim, olha, eu identifiquei que eu tenho esses momentos aqui melhores, né? Então vamos praticar, vamos executar. É a construção executar. do hábito. É você praticar todos os dias, exatamente isso. E por que tem uns hábitos que fluem tão naturalmente? Porque tem Não alguns hábitos que são mais fáceis, porque né? tem uns que nascem e fica ali enraizado, você não consegue tirar de você mesmo querendo, e tem uns que você quer colocar e não consegue colocar de jeito nenhum. Eu acredito que os mais difíceis é porque realmente não teve nenhum momento da vida que você se viu ali fazendo, né? Então ele fica muito distante mesmo, né? É uma coisa que você tem que construir, sabe? Fazer a comida da criança todo horário. Foi super difícil. Uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu ia entrar num pensamento de causa, do porquê ter aquele hábito. Mesmo sendo difícil, você Verdade. seguiu. Sim. Né? Arrisca ali de falar assim, poxa, 3 horas da manhã eu tenho que amamentar. Sim, Eu tenho que fazer o almoço X horas, porque a criança vai estar com fome tal hora, então eu preciso me programar pra começar a fazer o almoço 10h15, pra 11 horas tá pronto, pra 11h10 tá comendo, pra ter... Então você criou será esse que hábito. a motivação, né? Também, a sua motivação. Aí Porquê às vezes a grande, pessoa... né? Exatamente. Exato. Porque às vezes a pessoa escuta do médico ou de uma nutricionista. Não, você tem que melhorar seus hábitos de vida. Mas por quê? Você precisa... Por quê? Pra quê? Eu tô bem. Eu tô curtindo meus amigos, tô brincando com meu filho, tô isso, tô aquilo. Pra eu viver até os 120 anos. Falei assim, pô, mas nem sei se eu quero viver até os 120 anos. Poxa, pra que eu tenho isso? Aí, ao mesmo tempo, um outro paciente escuta, você tem que melhorar porque você tá com as suas veias entupidas. Exato. Você vai infartar, você tá mal, você vai morrer daqui a uma semana. Aí o cara dá aquela surtada e em uma semana ele malha o que ele não malhou a vida inteira e melhora a alimentação. Exato. Então ganha uma causa do Sim. porquê criar aquele hábito, né? O quanto aquilo tem de importância, né? E às vezes nesse momento pode ser um hábito até fácil de se criar pra aquela pessoa, porque ela estabelece prioridade. Ela vira e fala assim, pô, é difícil? Não, que isso, eu tô aí.
por quê? Porque gerou aquele medo, gerou aquela escassez de falar assim, olha, se eu não fizer, vai dar ruim. Sim. Diferente de falar assim, olha, Thaís, você tem que parar de comer coxinha e tomar Coca-Cola. Assim, pra quê? Eu tô bem ainda, tá tranquilo, é só por estética, só pelo pneuzinho. Porque quando não é algo visceral, né, é muito fácil de você abandonar. Falar assim, você tem que mudar seus hábitos só por estética. Ah, tá, cansei, não quero mais estética agora, eu quero ser cool. Ou entrou uma modelo famosa lá, plus size e... Mas eu acho muito difícil também conseguir construir um hábito com a prerrogativa de que senão você vai morrer. Porque, por exemplo, eu nunca morri. Eu não posso ter medo. Eu acho muito mais fácil me motivar a construir um hábito saudável quando eu vejo na minha vida atual uma melhora direta. Que eu consigo falar assim, hoje eu me sinto melhor por causa daquele hábito e refletiu isso hoje, não porque eu não vou morrer, entendeu? Tipo, malhar de manhã pra você trabalhar melhor e chegar em casa à noite e ainda tá disposto pra poder dar atenção pro marido, né? Assim, aí aquilo vão sendo as moedinhas que vai te motivando. Por exemplo, no almoço eu quero comer menos carboidrato. Por quê? Porque eu detesto trabalhar com sono. Só por isso. Então, diretamente eu consigo ver a aplicação daquilo. E isso vai me motivando mais do que aquelas causas extremas. Tipo, porque senão no futuro você vai desenvolver uma doença. Quando eu desenvolver a doença eu resolvo. Dá essa sensação de que você tem um tempo pra resolver, entendeu? E quando você colhe as moedinhas ali no dia a dia é mais fácil. Você querer, não, vou fazer isso hoje de novo porque foi bom ontem. Sim. Então, assim, tem que tentar criar hábitos que vão ter alguma resposta a curto prazo e a longo prazo. Realmente, tem que ter essa motivação a curto prazo pra pessoa querer fazer, né? E como motivar essas pessoas quando não se tem a morte iminente? Porque a morte é um ótimo estímulo, né? Tipo assim, olha, você vai morrer, então melhora a alimentação, toma os remédios. Sim. Mas falar pra uma pessoa, assim, olha, você não tá morrendo, mas você tem que melhorar seus hábitos. Como conscientizar a pessoa? Acho que tem que perguntar o que ela gostaria de estar fazendo e não tá conseguindo. Também. O que é a meta dela? O que ela quer? É isso que ela quer? De verdade? Se é importante pra ela, realmente importante pra ela mudar o hábito, pra ela ter as consequências. Ela tem que ver o quanto isso é importante pra ela, né? Porque muitas vezes não é tão importante, né? Eu acho que a pessoa é muito particular, né? Eu acho que cada pessoa que vai ver se vai querer fazer isso, mudar e ter as consequências, eu acho que é muito particular. Depende muito da pessoa, não adianta médico, nem a nutricionista e nem a psicólogo, né? Se a pessoa ela não tem um desejo muito grande. E também acho que construir hábitos é respeitar muito a sua essência, porque não tem como você pegar uma coisa moldada e tentar encaixar em você. Sim. Você tem que, na verdade, se aceitar, se conhecer muito e de um jeito muito bom pra você ver o que você consegue encaixar de bom na sua vida, sem aquilo ficar te agredindo, porque também não dá pra você construir um hábito que vai te acorrentar. Tem que ser uma coisa natural. Senão passa a ser uma tortura, Sim, passa a ser um gradual, martírio, né? Constante. É só assim. Exatamente. Senão ela não vai conseguir, é frustração, né? Vocês estavam falando desse negócio de motivação e tava vindo na minha cabeça toda hora, assim, que às vezes eu tentava vender seguro de vida, aí eu tinha que tomar muito cuidado. Porque se eu fosse pra linha de argumento, você já pensou que se você morrer, sua família, tananã, a pessoa falava assim, eu não tô me importando com a minha família, eu não quero deixar nem um centavo pra ninguém daqueles meus filhos, aí começava. Então, às vezes, a motivação não pode ser a família, não. Eu só falo assim. Por isso, né? Muito particular. Mas ao mesmo tempo tem gente que quer deixar alguma coisa pra família. Né? Tem. Às vezes tem que perguntar realmente pra pessoa qual é a motivação dela. Exatamente. Mas e quando a pessoa não tem o autoconhecimento pra saber né? Qual é a motivação dela? Aí é terapia. E é muita gente, é um grande exato. São poucas pessoas que sabem a motivação. Tem um argumento que a Nanda utiliza, assim, poxa, não, você tem que melhorar a sua saúde pra você poder brincar com seus netos, seus bisnetos, você não vai conseguir correr atrás deles e tal. Então, assim, a pessoa vê que aquilo é uma motivação, é um imaginário muito legal naquele paciente. Exato. Mas tem pessoas que realmente, o que ela pensa? Que sextou. Ela começa segunda-feira esperando chegar sexta-feira, pra poder acabar a semana e poder passar 2 dias bebendo e festejando. Ou fazendo nada, Aí eu acho que é um trabalho mesmo de procura aí constante de se autoconhecer, né? Assim, por exemplo, para você conseguir criar um hábito de comer alimentos mais naturais.
você tem que criar o hábito de ir na feira, comprar, ou então encomendar para alguém entregar na sua casa. Sim. Né? Então, assim, você tem que criar um hábito dentro da sua rotina para você conseguir se programar. Se eu tenho preguiça de lavar alface cada vez que eu vou comer, então lava a alface para semana inteira, uma vez só. Exatamente. Planejamento, né? Se planejar para conseguir ter esse hábito de comer mais verduras e legumes. Ou se é tudo muito corrido, não dá tempo de eu picar as coisas, então eu vou ter que comer inteiro. Então, por exemplo, pega lá, compra cenoura e tomate, que dá pra você pegar uma cenoura, um tomate, colocar dentro da bolsa e seu almoço pode ser esse. Então, assim, ter, né, assim, o que você tá disposto a fazer ali pra poder conseguir comer. É um fato que pra você ter novos hábitos, você vai ter que desconstruir ali a sua rotina, né? A grande dificuldade é essa, eu acredito, né? Porque a gente vai muito pela logística. Né? Então, eu passo no Rex, já compro, já subo pra minha casa. E aí, você colocar um hábito novo, de repente, à feira, você vai ter que lembrar que é terça e quarta, na feirinha que é na frente, ali da pracinha do Gama. Então, assim, você tem que desconstruir ali a sua rotina. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas, é isso. Porque tem que trabalhar a tal horário, tem que levar o filho na escola. Eu acho que isso aqui... Ela tem que desconstruir velhos hábitos. Exato. Pra poder adaptar um novo hábito, Adaptar. né? E o hábito já vai, né? Assim, já é aquela coisa que desliza. Você entra na inércia, Você né? entra na inércia e só faz na hora. E é bom incluir nesses hábitos, por exemplo, você tem que ir na feira terça e quinta e você não tá acostumado. Ah, mas você adora escutar música, então aproveita pra esse momento. Seu momento que você vai separar uma playlist que você quer ouvir. E aí esse momento vai ser legal pra caramba. Você pode dar um novo significado pra esse momento, né? Você ressignifica esta situação. De uma maneira boa. De uma maneira boa. Aí, de repente, você já tá Usando querendo essa que dê ferramenta. terça-feira pra você poder Escutando uma ouvir música, de repente, passa a ser gostoso. Isso é bacana. Aí Né? todos os hábitos vão passando a ser pequenos momentos bons e você nem lembra que é tão assim, é que é pra eu É isso que poder a gente comer faz saudável. no grupo. A gente faz essa coisa de ressignificar pra eles, entendeu? Porque eles precisam tentar identificar uma forma de colocar esses novos hábitos e como vai fazer. E também tá ligado à motivação, né, gente? Tem que estar tudo ali, né? E quando a gente vê, assim, que tem mais gente querendo fazer isso também, né? Por exemplo, num grupo que tem ali os mesmos objetivos, digamos assim, né? Então, meu objetivo é perder peso. Então, várias pessoas ali que também estão com aquele objetivo. E aí, às vezes, uma dá ideia pra outra, né? Assim, o que pode fazer. Então, também ajuda, né? Ajuda. Ajuda porque o ser humano é assim, né? A gente gosta muito... A gente sempre viveu em grupo, se a gente pensar assim. Vai viajando já. Não. Mas... Você pensar, a gente lá na época caçava, era tudo em grupo, né? Assim, um ser humano, ele funciona bem Isso em me grupo. fez lembrar de uma aula de antropologia, que eu tive o maior insight de... Assim, por que a gente assenta ao redor da mesa pra comer? Aí, do nada, eu em casa, assim, eu falei assim... Caramba, por que a gente assenta? Eu fui puxando, porque as pessoas, elas ficavam ao redor da caça pra poder comer. Aí hoje, foi evoluindo, passou a ficar ao redor da fogueira pra poder comer enquanto cozinhava. E depois ao redor da mesa. Falei assim, cara, na hora que eu tive aquele insight, eu falei assim, uou! Tipo, E é isso mesmo, né? segundo ele, sim, né? E pegando isso aí, às vezes um hábito que você tem, às vezes não é seu. Você já parou pra pensar nisso? Com certeza. Uma linha de é construído raciocínio. tudo lá na infância. E aquilo vai Às vezes o indo. hábito não é seu. Você tem que identificar se aquilo ali é da sua natureza ou se foi porque você cresceu naquele meio e aquilo se tornou normal. Isso envolve já várias coisas, né? A cultura, né? Ali o que você vive, É o que eu ia falar, o seu às vezes dia a não é nem dia. hábito, às vezes é cultura. É cultura. E já tô pensando na teoria da geladeira vazia. É uma teoria mesmo, né? Uma análise sociológica das pessoas, quando elas se tornam adultas, elas tendem a tentar suprir aquilo que elas sentiam falta na infância e na adolescência. E o exemplo foi analisado das pessoas que viam a geladeira vazia quando eram crianças. Na hora que elas chegam enquanto adultos, a geladeira sempre tem que estar cheia. E às vezes... estragando coisa. Mas a geladeira tem que estar cheia. Tem que ter uma caixa de leite vazia lá dentro. Mas é porque elas viam a geladeira vazia. Então elas têm aquela necessidade. Ou
ela não tinha roupa e tem que comprar roupa. Ele não Exato. tinha eletrônico, ele compra um monte de eletrônico. Sim. Nossa, tentar que loucura. suprir uma carência que a pessoa tinha. Suprir uma carência. Às vezes, viajando aqui agora, né? A pessoa era reprimida ou não tinha condições de comer McDonald's ou Com hambúrguer certeza. e tal. Aí chega na vida adulta, começa a ganhar um dinheiro. Não, isso tem muito. E tampa naquelas coisas Sim. que os pais proibiam. Chocolate, Exato, hambúrguer, exato. refrigerante. É. Ah, refrigerante é só no final de semana. Aí você, por quê? Não, eu vou tomar refrigerante todo dia, 5 vezes no dia. É muito estranho, porque parece que ser saudável é uma corrida contra os nossos instintos naturais, né? Parece que naturalmente a gente não quer ser, né? Mas eu acho que, na verdade, vem muito de como foi a infância mesmo. Se a infância foi muito restritiva, tipo, cheia de regras e não sei o que, você quer fugir daquelas regras. Exato. Ao mesmo tempo que eu fico, assim, imaginando o meu caso, que a minha mãe nunca ficou restringindo, tipo, o que eu podia comer, o que eu não podia... Ou o dia de comer aquilo. Tipo, eu decidia o dia que eu ia comer aquilo. O dia que eu queria comer e tal. Ou o dia que eu queria sair, alguma coisa assim. Só que ela limitava a quantidade. Você pode escolher o dia, a hora que você quer comer, o dia, a hora que você quer sair. Mas vai ser uma vez por semana. Mas ao mesmo tempo, quando você fala assim, não, vai ter que ser naquele dia, às vezes a pessoa não tá com vontade naquele dia. Ou... Com certeza. É uma regra, né? E tudo que é com regra, que é rígido, é ruim. E hoje em dia, assim, eu não tenho realmente muito disso de regra do dia que eu vou comer uma coisa ou do dia que eu vou sair. Me sinto à vontade pra escolher. E também não fico assim, tipo, eu quero que chegue naquele dia, porque aquele dia é o dia de fazer alguma coisa que eu gosto. Não é uma assim, compensação. Não gera uma mais ansiedade, não gera uma compensação. Então, assim, eu acho que realmente vem muito do que foi feito na infância e, assim, do que você tende a fazer. Se você tende a ser reacional, ter uma reação com as regras e ir contra, ou se o fato de não ter regra não te gerou essa reação ruim e aí você relaxa e não precisa ficar ansioso com aquele dia que vai chegar. Exato, é. Tanto que os transtornos alimentares, os pacientes, as pessoas que têm algum tipo de transtorno, é muito disso que você falou, na infância e colocadas regras. De dia ou de quantidade. Por exemplo, tá no almoço, não quer comer e faz comer. E faz a criança comer. E isso daí desencadeia algum tipo de transtorno, né? No episódio 4, a gente até conversando com a Fabiola deu exemplo de uma amiga dela que ela é traumatizada com beterraba porque o pai dela obrigava ela a comer arroz com beterraba e ela não gostava de comer o arroz sujo de beterraba. Não gostava de comer o arroz roxo. E ela, até hoje, ela não come beterraba e tem consciência disso. Então, às vezes, rola essa forçação de barra dos pais e Sim. por amor, vamos dizer assim, né? Por achar que é certo, mas acaba traumatizando Sim. a criança. É difícil. Não é fácil. Mas é isso. E tem até aquela história do só levanta da mesa depois que comer tudo, né? Fazer, né? Comer tudo, limpar o prato também. Voltando na parte da infância, eu acho que é importante também a gente tentar colocar hábitos já dentro de casa para todo mundo, assim, hábitos iguais para todo mundo, né? Assim, tanto para os adultos quanto para as crianças. Com certeza. Porque aí você acaba mostrando para a criança que aquilo é uma coisa normal, né? Assim, aquilo é uma coisa da rotina. Essa é a melhor forma para a criança vendo os pais. E assim, isso foi muito bom pra mim, porque quando eu tinha 8 anos, eu tava obesa. Eu pesava 48 quilos com 8 anos. E aí, a minha mãe me levou numa endocrinologista e ela me mostrou realmente que eu tava acima do peso e tal, que eu precisava perder peso. E montou lá, assim, né? Me entregou uma proposta de um plano alimentar, me deu umas orientações e tal. Acho que na época não tinha muita parte de nutricionista, assim, né? Não sei. E aí eu lembro que eu podia comer um bombom uma vez por semana. Aí eu escolhi o dia da semana que eu queria comer e tal, na hora que eu me desse vontade, mas aí só na semana seguinte que eu ia poder comer de novo e tal. E tinha semana que eu nem comia o bombom, sabe? Assim, tipo, só porque podia, né? Eu nem fazia questão, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, assim, a casa inteira passou a comer aquelas coisas que tinham menos calorias, digamos assim, né? Pra poder me ajudar. Então, o leite lá em casa passou a ser leite desnatado. Não ficava comprando mais
o doce, né? Leite condensado, biscoito tem como- recheado. Não como- comprava aquilo. Então, não tendo, não ia comer. Exatamente. Né? E também não é assim, a pessoa tá magra, pode comer. A pessoa que tá gorda não pode comer. É, né? não, Assim, imagina. não dá pra fazer isso. Então, assim, se é bom pra uma pessoa, vai ser bom pra todo mundo. Exato, Então, vamos todo mundo comer verdura, todo mundo comer legume, né? Todo mundo tomar leite, evitar doce. Então, assim, a casa inteira fazia aquilo junto e pra mim virou um hábito, né? Assim, virou uma coisa boa, uma rotina, assim, que eu mantenho até hoje. E, assim, eu até vejo que se eu ficar comprando as coisas que eu não tenho costume de comer, fica lá um tempão até estragar, né? Porque, assim, tipo, eu não tenho o hábito de ficar comendo. Pode ter lá um doce na geladeira, um bolo congelado que, deu vontade hoje? Pega e come. Mas, assim, não é uma coisa que vai comer até acabar. Não sei se isso aconteceu quando você era criança. Você não deve ter ficado assim, eu vou mudar até tal data porque eu quero pesar tanto, porque eu quero fazer isso. Como você era mais nova e talvez não tivesse essa visão, talvez você quis incorporar isso como um hábito e achou legal e não tinha data fim. O problema da gente, muitas vezes, né, tentando fazer isso como adulta, é que a gente sempre põe uma data fim. Foi assim, eu vou fazer isso por isso, eu vou fazer isso pra emagrecer, eu vou fazer isso porque a minha glicose tá alta, depois que ela baixar eu volto, né? Ou eu vou fazer isso pra caber no vestido de casamento. Sim. A gente põe data fim, não quer virar um hábito, não quer que vire um hábito, né? É, uma coisa que eu sempre tento explicar para os pacientes é que, assim, que tem que tentar ir melhorando os hábitos, né, aos poucos, modificando o que já existe para poder criar um hábito um pouco melhor e aquilo passar a ser para sempre. Né? Não adianta fazer um tempinho ele restringir e depois voltar tudo como era antes. Senão vira aquele negócio, foi feito rebote do remédio. Não foi feito rebote do remédio, foi feito rebote do hábito, do mau hábito. Voltou os velhos hábitos, então... Não tem como, né? Restringir, ela vai voltar, vai ter o efeito sanfona, não tem como, né? Coisa a curto prazo, a gente falando já de emagrecimento, né? Não tem como, tem que ser gradual, constante, e aí vai ser sustentável, né? Uma coisa que vai ficar. E tentar, assim, modificar de uma forma que seja prazerosa também, né? Assim, você conseguir ir vendo os prazeres em poucas coisas. Tipo, nunca imaginei que uma abóbora com casca pudesse ser gostoso. Tem que se abrir. Né? Mas, assim, tem que vamos se abrir. experimentar. Tem. Quem sabe, né? Colocando um azeite ali, mas ficou A pessoa gostoso. a pessoa tem que se paladar é abrir. gostoso. E uma coisa também que é não comer achando que tem o gosto da outra coisa. Não come um pão integral achando que tem gosto de pão de sal. Não tem como. Porque não é pão de sal. É pão integral. Exato. Não come uma maçã esperando receber um gosto de banana. Não come uma abóbora esperando um gosto de alface. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a pessoa tem que ter essa consciência que a comida vai ter um gosto diferente. E que não necessariamente é ruim e não necessariamente é gostoso, é prazeroso. Tem comidas saudáveis que eu não gosto e que a Nanda gosta. Tem comidas saudáveis que eu gosto e a Nanda não gosta. Sim, ela tem que estar aberta, né, pra experimentar, que ela não pode, na verdade, comparar nada, né, ela não pode comparar. E aí, condicionando o paladar, né, condicionamento também é isso, né, faz parte, é você colocando todos os dias. E enxergar também que vai ter uma mudança, né? Já que ela tá mudando um hábito, já que ela tá mudando a alimentação, né, tipo, ela tá mudando o paladar. Ela tá mudando a forma como ela come, como que ela enxerga a comida, o que ela sente. Exato. Então, não espera ter um gosto ou a praticidade imediata de se fazer, porque a gente tem isso. Faz um arroz ali. Você já sabe na sua cabeça como é que você faz o arroz. Você pega o arroz, joga na panela, joga o sal e tal. Não, faz um arroz integral. Hoje é um pouquinho diferente. Não é a mesma coisa. Então as pessoas às vezes vão... mas é muito mais trabalhoso. É muito mais difícil. Na primeira semana pode ser. Exato. Na segunda semana, você tem aquela curva de aprendizado. Exato. Você demora um pouco mais pra fazer, mas depois você também já faz no automático. Nós temos muita dificuldade com mudanças, né? A mudança assusta, né, a pessoa. Então, qualquer coisa que ela vai colocar, ela já vai ficar um pouco assim. Sai daquela zona de conforto, Exato, né? Exato, então você já fica ansioso. Não vai dar certo. Vai ser ruim, né? No primeiro momento é isso, né? E no primeiro momento vai ser ruim, porque você não sabe fazer. Você tem que aprender a fazer. Exato. Vai ter gosto ruim, seu arroz vai ficar crocante, porque você não vai achar o ponto ainda. E talvez seja, mas ela tem que estar aberta ali. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou querer mudar. Não vai ser tão gostoso, não tá gostoso. Mas aí vai construindo, Como que né? vai ficar, né? O que Dia eu posso após fazer outro. pra ficar mais vai ser gostoso? gostoso nisso?
A receitinha Nem básica. que não seja comida, porque às vezes também a gente apoia muito as coisas numa alimentação, né? Às vezes você vai ter que criar um outro hábito pra sustentar aquele hábito alimentar não tão bom. Tem que ser prazeroso, assim. O ideal é que seja prazeroso, que a pessoa encontre. Mas pra ser prazeroso, a pessoa tem que estar aberta a ver o prazer daquela coisa. Exato. Né? E também não só em comida, né? Então, assim, ver o prazer da companhia. Isso. Ver o prazer De fazer, de repente. de cozinhar. De cozinhar. Igual no podcast Cozinhar junto, sobre Isso. fumante, sobre tabagismo. Que a Cris tinha a mania da mão esquerda, ela sempre precisava buscar algo. Às vezes ela pode buscar uma xícara de chá. Ou uma garrafa de água. Às vezes você tem que tomar, vamos supor, um chá. E você não gosta de chá, mas você gosta de ler. Então você aproveita pra ler enquanto você tem que tomar aquele negócio que não é tão bom. Até que isso faz parte da pessoa, né? Acontece espontaneamente. Até que vire... Né? Você não tá mais pensando sobre isso. Isso já acontece. O ideal é conquistar isso mesmo, né? Eu anotei aqui uma linha de raciocínio. Então a gente tem que se conhecer para poder planejar o que a gente vai fazer a partir do conhecimento que nós já temos, da nossa rotina. Incluir coisas boas nesse planejamento para poder tornar agradável. Praticar até conseguir colher as moedinhas diárias, até você conseguir ver que aquilo incorporou na sua rotina e tentar buscar fazer isso de forma animada, lembrando que você tem um objetivo próprio. Que isso, hein? O podcast ficou até... Mas não é? Você falou? Vamos fazer um post sobre isso, senhores ouvintes. E vocês vão poder acompanhar esse fluxograma aqui. Vamos não, a Thaís vai fazer. Assim, acho que fazer, preparar receitas, assim, né? Você ter uma receita de um alimento que é mais natural, que é mais saudável e que você sabe que vai te fazer bem. Você pode ter o prazer de preparar aquela refeição e saber que vai dar certo, né? Porque tem uma receita, alguém já fez e deu certo. A gente, nós, né, brasileiros, assim, a gente tem um paladar mais pro palatável, né? Então tudo que é mais palatável, com muito açúcar, com muito sal, a gente gosta mais. Com muita gordura, a gente gosta mais, né? Mas acho que isso é o mundo inteiro, não? Acho que não é só brasileiro, não. Não é. Não. Por exemplo, na França, é a terra da confeitaria lá, né? Tanto que lá eles comem muito. Então, por exemplo, lanche da escola é pão e barra de chocolate no meio. Crianças levam. E assim, a prevalência de obesidade é muito pequena. A França é um dos países com menos obesos. Mas por quê? Por causa de comportamento alimentar. Eles gostam muito da gastronomia. Lá é tudo com muita gordura, Entendi. né? Eles gostam de muita carne, manteiga. Tudo é muito rico, assim. Mas come pouco. Pouco. Então, quando você vai comer um doce lá, você vai comer, gente, é muito suave. Você estranha. Assim, porque o a paladar quantidade dele, de açúcar é exato. suave. Tá. A quantidade, assim, tipo, nosso doce aqui, por exemplo, brigadeiro. Gente, aquilo é melado, né? Acho que eu Uma só delícia. comi queijo quando eu fui na França. Meu lanche, eu comprava, no lugar de eu comprar um croissant, ou um doce, um bolo, uma coisa assim, eu comprei uma barrinha de um queijo que eu adorava, que lá era o mesmo preço de um croissant. Comprei o queijo. Meu lanche foi um queijo. Eles têm toda uma cultura ali alimentar muito interessante, gente. A relação deles com a alimentação. E eles são, é uma população magra, né? Eu tô pensando aqui, o Samuel também sempre falando dos portugueses, né? Tipo, também é rico em azeitona, azeite, vinho, pão, aquele pastelzinho de Belém e outras guloseimas. E Portugal também tem uma das faixas mais baixas de obesidade. Mas deve ser porque eles têm esse costume de sentar na mesa, de saborear. É isso, de cozinhar junto, eles gostam. Aí chega, come e vai embora, né? Não é com prazer. pressa, não é ansiedade, não, né? Assim. É prazeroso, você vai, daí abre um vinho e cozinha junto. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E agora é aquele momento das mensagens, das reflexões. Eu até separei aqui 4 perguntas que podem guiar esses pensamentos. O que você ainda precisa melhorar na sua alimentação? Ou como está o seu planejamento em relação ao seu ambiente alimentar? Qual nota você daria para o seu comprometimento? E suas mudanças? E seus hábitos?
estão sendo regulares? Epa, Thaís já balançou a cabeça aqui dizendo Só que não. Os maus estão aí todo dia. Os maus são fáceis de se manter, né? Os bons é que são mais complicados. Assim, eu acho que também entra numa questão filosófica aí, né? O que são bons hábitos, o que são maus hábitos, né? Mas acho que dá pra gente pensar, assim, que bons hábitos são aqueles hábitos que vão te fazer sentir bem, tanto a curto quanto a longo prazo. E os maus hábitos são aqueles que você, assim, sabe que tá te fazendo mal. A curto e a longo prazo. Sim. Você tem consciência deles, né? E também, assim, acho que a gente tem que levar em consideração que tem vários estudos mostrando que as pessoas que conseguem, assim, ter menos doenças, ter que tomar menos remédio, ter uma qualidade de vida, né? Se sentir melhor, assim, durante a vida e tal, são aquelas que praticam atividades físicas, que comem vegetais, né? Assim, legumes, verduras, frutas com mais frequência. Então tem até um número mágico aí de 7 porções de frutas e vegetais e legumes, né? Por dia. E que dá pra gente pensar, assim, que não é tão difícil assim, porque se a gente comer uma fruta no meio da manhã, uma fruta no meio da tarde, uma fruta à noite e uma verdura e um legume no almoço, uma verdura e um legume no jantar. Deram 7, sim. né? Então, assim, não é uma coisa impossível, né? E acaba que criando esse hábito, né? Se propondo a comer essa quantidade, você acaba comendo menos dos alimentos que vão sobrecarregar o seu corpo, que vão fazer aumentar muita caloria, né? Então, assim, sobra menos espaço no estômago para esses alimentos, né? Pelo menos. Sim. Então, assim, acho que dá pra gente tentar se propor aí de todo dia fazer alguma coisa ativa, né? Vou a pé pro trabalho hoje, ou vou brincar com meu filho, vou pra academia, ou vou dançar. Então, assim, todo dia ter alguma parte ativa do dia e ter esses alimentos aí, essas 7 porções aí dos alimentos naturais pra poder ingerir. É um começo, né? Assim, lógico, não vai ser de uma hora pra outra, mas é pra realmente criar um hábito Sim. de atingir esse objetivo, essa meta se organizar, né, pra isso. Se você não tá conseguindo diminuir os hábitos ruins, aumenta os bons, né? Isso, que aí vai Isso. caber menos Aí ruim. vai tirando o escolhe espaço pensar, dos né? ruins, Isso. Escolhe pensar só nos bons e vai colocando, né? Se organizando. Por exemplo, esse 7, né? Vai na feira, compra as quantidades. Se planeja, né? A organização ela é bem importante. Já tem na geladeira, fácil acesso. Mesma coisa pro doce, né? Não ser a sua fonte facilitadora, então não compre, né? Anota numa importante. folha, parece que quando você põe numa folha fica mais real também, né? fica. Segunda. Exatamente. Parte da manhã, exatamente. tarde à noite. Não fica só na sua mente. Isso. Põe numa folha. É bom você visualizar, né? É. Você pegar o papel, isso faz toda a diferença. Tem que comprar, né? Cenoura. Que as pessoas também podem fazer aquelas marmitinhas, né? Sim. Pra poder facilitar no dia a dia. Se Sim. a minha dificuldade está no almoço e no Exato. restaurante que eu almoço ou é próximo ao meu trabalho, não me fornece um cardápio saudável, seja porque tem muita gordura ou comidas que eu não gosto de comer feita, você pode fazer aquela marmitinha e organizar na sua geladeira. E esse foi mais um episódio do Pode Ser Saudável. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, compartilhem os nossos episódios e lembre-se, você também pode ser saudável. Aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.